Falando do tecido agora muscular, a gente tem 3 tipos de tecidos musculares, né? Que é o tecido estriado esquelético, o tecido estriado cardíaco e o tecido frouxo. Não estriado, na verdade, né? Eu tenho mania de chamar ele de frouxo. Mas é o tecido liso, que é o não estriado. E cada um desses tecidos, eles vão atuar em órgãos diferentes, né? O estriado esquelético, ele vai estar ali mais perto do esqueleto. O cardíaco vai estar, o músculo do coração. E o músculo não estriado, o músculo liso, são músculos normalmente que estão ali em órgãos. Mas a gente vai adentrando um pouco mais nisso, né? Então a gente tem esses 3 tipos, né? O músculo estriado esquelético, a gente tem músculo estriado cardíaco e a gente tem o músculo liso ou não estriado. E o nosso músculo ele tem algumas funções. Nossos músculos têm algumas funções. A primeira delas, e a mais clara quando a gente pensa em músculo, é de movimento. Então, o movimento, o nosso músculo vai estar ligado ali nos ossos, nossas articulações, e vai estar sendo responsável pelo movimento do nosso corpo. O segundo é a estabilidade. Por exemplo, nossos músculos do pescoço, eles são responsáveis para dar estabilidade à nossa cabeça, né? E a gente tem também o terceiro, que é de produção de calor. Que o nosso músculo ele vai estar ali se contraindo o tempo todo, né? Fazendo a liberação de calor de forma a manter a temperatura. Por isso que quando a gente está com frio, a gente treme, por exemplo, porque isso é uma tentativa do nosso corpo produzir calor para nos aquecer. A gente pode ter também uma quarta aqui, que é também ligada a movimento, mas de movimento de substâncias. Que aí a gente tem, por exemplo, esse aqui mais voltado ao tecido liso, quando ele se movimenta, por exemplo, no intestino, fazendo a peristalse, né? Ele está movimentando ali alimento, o nosso bolo fecal, né? Para ser eliminado. Então a gente pode fechar nessas 4. Movimento dependendo do corpo mesmo, que é quando o músculo está ligado a ossos, a articulações. O de estabilidade, né? Porque eles estão ali dando estabilidade, por exemplo, à nossa cabeça, dando estabilidade aos nossos órgãos também. E produção de calor por causa dessa questão. E movimento de substâncias. E aí, diferente de como eram as células antes, né, que eram normalmente células menorzinhas, pequenininhas, ou às vezes pequenininhas mais distanciadas, as células musculares, elas têm formatos diferentes, elas não são mais pequenininhas como eram, né? Elas têm formatos alongados. Então, é uma célula mais alongada, por exemplo, nas células estriadas, né? Mais alongadas, assim. Nas células de tecido liso, elas também são mais alongadas. E aí o formato dela, a composição delas vai depender do tipo de tecido.
elas precisam ali do uso de ATP, né, que é aquela molécula de energia que a gente viu lá em bioquímica, para ter a contração, porque elas estão constantemente contraindo, né? O músculo, é, o músculo esquelético ele contrai voluntariamente, enquanto o cardíaco e o liso ele tem contração involuntária. Então, eles estão sempre contraindo. Esses estímulos de contração, vai depender essa intensidade de contração vai depender ali do estímulo e a quantidade de fibras que estão sendo estimuladas naquele momento. Mas todas elas têm essa questão da contração, né? Tem essa contração e tem essa característica de serem células mais alongadas, né? As células musculares, elas também podem ser chamadas de fibras musculares. E aí vamos falar do primeiro deles, que é o que a gente mais pensa quando a gente pensa em músculo, né? A gente pensa nos nossos músculos estriados, que são esses músculos estriados esqueléticos, que são esses músculos que estão ali em contato com o nosso esqueleto, né? Então, falando sobre o músculo falando sobre nossos músculos estriados esqueléticos, a gente tem algumas características importantes. Primeiro lá, nossas células são chamadas de fibras musculares, né? Porque elas não são mais aquelas células pequenininhas, elas são fibras, elas são compridas, né? Então, a primeira questão é essa questão do estriado aqui, né? Essas células, esse músculo estriado, ele possui estrias. E essas estrias são ali filamentos que vai ter de actina e de miosina que vão ser importantes ali na hora que a gente for ver a contração do músculo, tá? Então, essas estrias, elas são formadas ali de actina e de miosina. As células musculares, diferente lá das células epiteliais, células conjuntivas, que a gente tinha uma célula, um núcleo, ela é multinucleada. Justamente porque nas outras eram células pequenininhas e nessas são células compridas, a gente normalmente tem mais de um núcleo. A gente pode ter um núcleo aqui, que vai estar ali formando essa célula, né? Então, a cada célula possui mais de um núcleo. E é isso, para ajudar a fazer esse metabolismo. Porque se fosse um núcleo só para uma célula desse tamanho, teria dificuldade de ter um metabolismo celular, né? A segunda. Só um minuto. Ai, vontade de espirrar. A segunda é que ela possui um núcleo achatado. O que quer dizer o núcleo achatado? Eles vão se encontrar na periferia. Então, a gente vai ter um núcleo aqui, a gente vai ter um núcleo aqui, por exemplo. Então, os núcleos eles vão estar mais na periferia da minha fibra muscular. Essa fibra ela tem um formato cilíndrico, né? E esses núcleos vão estar na periferia. Então, por exemplo, duas fibras musculares, por exemplo. E aí, essas fibras musculares, é importante a gente saber também que a gente vai ter várias, né? Cada músculo ele vai ter várias fibras musculares. E nem sempre todas vão ser utilizadas. Então, o uso das fibras vai depender
do, do estímulo, né? Da quantidade de estímulo. O que isso quer dizer? Se eu quero pegar alguma coisa, se eu quero pegar uma caneca, eu sei que vai ter uma força pequena que eu vou fazer ali. Então, são poucas fibras musculares que serão utilizadas. Se eu vou pegar uma coisa mais pesada, tem uma maior quantidade de fibras musculares sendo estimuladas ali a trabalhar, né? A terem essa contração. Outra coisa importante a gente saber também é que a gente não aumenta a quantidade de fibra. Então, as células musculares, elas não se reproduzem mais, não está nascendo mais células musculares. O que aumenta nisso tudo vai ser a quantidade de actina e miosina. Que são aquelas partes contráteis, né? Então, quanto mais actina e miosina você tiver na sua fibra muscular, maior será a quantidade de peso que você aguenta, por exemplo. Maior vai ser a quantidade de estímulo que você consegue receber. E aí vamos olhar aqui como é mesmo um desenho. Então, a gente tem aqui o nosso músculo, né? O que a gente entende como o nosso músculo. A gente entende como o nosso músculo, né? Que é uma grande quantidade aqui de feixes musculares. Cadê? Feixe muscular. Ah, não tem aqui nesse desenho, né? Mas feixe muscular é basicamente cada uma dessas unidades aqui. Então, a gente tem a nossa face muscular, que é o músculo em si, né? O que a gente tem como músculo. A gente tem o nosso feixe muscular, que é um conjunto de fibras musculares. Lembrando que fibra muscular é igual a célula. E a gente tem na nossa fibra muscular também o sarcômero. Esse tem aqui, sarcômero. Não. Mas a gente tem também na nossa fibra muscular, em cada uma da nossa fibra muscular, o sarcômero. O sarcômero é basicamente a unidade de contração. Que é aonde vai ter a miosina e a actina, que são responsáveis em si por fazer a contração. Por sua vez. Isso aqui a gente vê mais aprofundado em fisiologia, né? Eu acho que é uma das primeiras matérias de fisiologia. Então, no sarcômetro, a gente vai ter a actina e miosina, que vão ser responsáveis pela contração em si. E aí vamos falar dessa contração, como é que acontece. Então, a gente vai ter aqui, na contração, essa movimentação de actina em relação à miosina. Primeira coisa que a gente tem que ter é o ATP. Sem ATP, não existe essa contração. Então, com o uso de ATP, a nossa miosina ela vai se movimentar em relação à actina. Então, a gente tem aqui a actina, a miosina, que é esse roxinho aqui. A gente tem a actina, que são essas linhas vermelhas aqui. A
a gente tem alguns eixos aqui pra gente ver, né? Então é importante a gente ver, né? O sarcômetro, ele vai encurtar durante a contração. O sarcômetro, que a gente viu aqui, que é a unidade de contração. Então, no nosso feixe muscular, ele tem o sarcômetro, que é a unidade de contração do nosso músculo, ele é responsável pela contração. Então, a nossa actina e miosina, elas vão continuar do mesmo tamanho, elas continuam aqui. Mesmo tamanho do começo até o final. O que vai mudar é que esse sarcômero, essa unidade de contração, ela vai diminuir. Enquanto aqui era desse tamanho, aqui a minha unidade de contração diminuiu. Ela ficou mais curta. Por quê? Porque como chegou o ATP, né, agiu ali na miosina e na actina, e o, essa quitina aqui, ela se move em direção à miosina, fazendo com que diminua esse tamanho enquanto estiver sendo a contração, né? Enquanto estiver tendo a contração, então, a nossa conformação do sarcômero vai ser assim, com as nossas... a nossa unidade contrátil, ela vai estar menor. A nossa banda, a nossa zona H aqui, ela vai estar menor, ela está mais estreitada. A gente pode ver aqui. Então, a zona H e a banda 1 se encurtam, mas a banda A continua a mesma. Então, o tamanho aqui, a banda A, que era definida pelo tamanho da minha miosina, continua a mesma, enquanto as outras se estreitam, né? E aí, a gente tem tipos de fibra muscular. A gente viu lá que a fibra muscular é a célula, né, muscular. E a gente tem tipos de fibra muscular. Quando vocês quiserem saber mais sobre contração, vão ir lá visitar a aula de fisiologia, porque ele não entra nessa discussão, pelo menos não entrava, né? Não sei se agora ele, com mais aulas ele foi mais a fundo. Normalmente ele não entra. E a gente tem alguns tipos de fibra muscular, né? Que a gente vai ver. Que são as fibras, fibra lenta, né? Ou fibra vermelha. A fibra rápida ou fibra branca. E a fibra do tipo 2. Então, a fibra vermelha é a lenta. A fibra branca é a rápida. E a fibra do tipo 2, ela é intermediária. Ela tá ali entre uma e outra. O que isso quer dizer, né? A fibra lenta, ela é fonte de energia aeróbica, ela cansa mais devagar e ela é normalmente usada em exercícios de resistência. Enquanto a fibra branca, ela é mais focada ela utiliza muita glicose, né? Utiliza mais glicose para ser ativada, né? Como fonte de energia, cansa mais rápido. Logo, ela é utilizada para exercícios mais curtos.
e de alta intensidade. Então, por exemplo, exercício de força, você vai estar ativando mais a sua fibra branca, enquanto os exercícios aeróbicos, eles vão estar, ou de resistência, vão estar mais ligados à fibra lenta, à fibra vermelha. Acho que ele não vai cobrar isso não, mas só pra gente dar essa passadinha. E além disso, lá, quando a gente viu aqui nesse desenho, a gente tem... vou apagar aqui essas coisas que eu escrevi. A gente tem no nosso feixe muscular um pouco de tecido conjuntivo, que é o nosso tecido conjuntivo muscular, né? Para que esses fascículos, esses pedacinhos aqui, eles tenham movimentos separados, tem alguns tipos de tecidos conjuntivos que estão aqui envolvendo. A gente tem o epimísio, que é essa parte de fora aqui, que ele vai envolver o músculo. Então, todo que a gente tem aqui de músculo, né, é envolvido pelo epimísio. O perimísio, ele já vai estar envolvendo o feixe muscular. Lembra lá que o feixe muscular era formado por várias fibras musculares? Então, cada feixe muscular, que é isso aqui, é envolvido por um perimísio. Enquanto o endomísio, ele envolve a fibra muscular. Então, a gente tem esses 3 tipos de tecidos conjuntivos que vão estar envolvendo cada um desses músculos para fazer com que eles tenham esse movimento separados e independentes dos outros, né? Ele vai ser responsável por essa separação. E aí, quando a gente estiver vendo quando a gente estiver vendo lá na lâmina, às vezes esses tecidos eles podem ser confundidos com algumas outras coisas, por exemplo, com tecido conjuntivo modulado. Por quê? Porque ambos vão ter essa característica, né? Eles vão ser de uma forma similar, assim, né? Estriados, não, como se tivesse alongado. Às vezes, quando a gente voltar aqui em cima, se a gente volta aqui em cima para ver o tendão aqui, por exemplo, você vê que eles têm essa... Parece alongado, parece uma coisa alongada. Se forçar aqui, você pode achar que essa célula está na extremidade. Mas aí você tem que ver por quê. No tecido muscular, a gente normalmente vai ver aquelas estriações, que são estrias mesmo, que cortam o músculo, mostrando ali a actina e a miosina que fazem esse movimento de contração. Além disso, a gente vai ver que vai ter mais de uma célula. Então, a gente vai ver que nas extremidades, mais de uma célula. Mais de um núcleo, não é mais uma célula, não, perdão. Mais de um núcleo. Isso quando a gente for ver o corte transversal, a gente vai ver mais ou menos assim também. A gente vai ver um corte e mais de um núcleo naquele mesmo corte, né? E assim, não tem lá tanto mistério, não. Então, o que a gente vai ver vai ser estriação e múltiplas células na extremidade. Acho que é isso que a gente pode falar sobre. Então, a gente pode passar para o tecido cardíaco. Dando sequência aqui, né? A gente tem o músculo estriado cardíaco.
Que ele vai ter algumas características igual. A principal característica igual ao músculo estriado esquelético, né? Além de todas como eu disse, todas essas fibras musculares elas serem compridas, o músculo cardíaco, ele também possui estrias. Então, ele também tem essas unidades contráteis lá. Ele também vai ter essa actina e miosina. A actina é a parte mais clara, a miosina é a parte mais escura do estriado, né? Que vai ser, que vai ser responsável pela contração do músculo. Ele possui núcleo arredondado. E diferente lá do músculo esquelético, que você tinha vários, esse aqui normalmente vai ser um núcleo. Normalmente vai ser um núcleo, mas pode acontecer de ter dois núcleos na mesma célula, né? Normalmente, próximo do núcleo, é comum a gente encontrar um acúmulo de glicogênio. Triglicerídeos. Por quê? Porque o coração está constantemente batendo, né? Então ele precisa ter ali um aporte nutricional. Então, esse acúmulo de glicogênio e triglicerídeo perto do núcleo é o que vai ajudar a ter esse suporte contínuo de energia, né? Isso aqui vai estar relacionado à energia. Aporte de energia. O formato dele não é que nem o estriado, que é aquele formato alongado e reto. Estriado esquelético, perdão. Muitas vezes a gente vai encontrar alguma configuração mais ou menos assim. Se dividindo, fazendo essa bifurcação. Ele tem esse alongamento, né? Mas ele se bifurca. Isso aqui vai ajudar a com que essa célula não se rompa. Então, ele possui essas células bifurcadas. Retangulares. Esse é achatado, né? E bifurcadas. E aí, antes da gente entrar na característica microscópica, vamos pensar no macroscópico do coração, né? O coração, ele é composto de 3 camadas importantes. A camada mais interna é chamada de endocárdio. O miocárdio, toda vez que a gente tem mio, a gente está falando de músculo, né? É a camada muscular. E a camada mais externa do coração, a que está revestindo o coração, é o epicárdio. Então aqui a gente está falando do miocárdio, que é a camada muscular dessa célula, né? E quando a gente pensa na contração do miocárdio, a gente do coração em si, diferentemente lá da contração do músculo esquelético, que a gente tinha células que se contraíam independentes uma das outras, tinha uma movimentação independente. No coração não é assim. No coração não é uma vai agir, a outra não. Todas vão agir ao mesmo tempo.
E aí, como é que funciona isso, né? Como é que faz para essas células agirem ao mesmo tempo, né? No coração, no músculo cardíaco, a gente tem os discos intercalares. Então, o que são esses discos intercalares, né? Entre uma célula e outra, a gente tem aqui uma célula e outra célula. A gente vai ter aqui um aqui entre uma célula e outra célula, a gente vai ter um disco intercalar. Para que serve esse disco intercalar, né, como eu estava falando? Ele vai ajudar na comunicação entre as células e na coordenação da contração. Então, quando você receber ali aquele estímulo excitatório que o coração está recebendo o tempo todo, o que vai ajudar que tenha essa contração constante em todas as células vão ser os discos intercalares, e o que a gente vai ver também depois, que são as gap junctions. No caso desses discos intercalares, são essas velocidades que tem na borda de uma célula. Aqui a gente tem uma célula, aqui a gente tem outra, por exemplo. Aqui a gente tem uma, aqui a gente tem outra. E aí, esses discos intercalares, eles vão aumentar a superfície de contato, né? Então, eles aumentam a superfície de contato, fazendo com que tenha maior adesão entre as células. Então, você tem uma aderência ali, tanto longitudinal quanto transversal, fazendo com que tenha uma maior força, com que o coração resista ali, né, durante as contrações, a maiores forças. Aqui, os discos intercalares, eles estão agindo de forma longitudinal. Longitudinal e transversal. Quando a gente fala de junção comunicante, a gente até chegou a citar, né? A junção comunicante, ela vai estar aqui nesses discos intercalares. Supondo que aqui tem um disco intercalar, né? E aí a gente vai ter essa junção comunicante aqui, junção ou gap junction, ou junção gap, que ela é responsável pela passagem de moléculas. Então vão ter passagem de moléculas de cálcio e de sódio ali, que são responsáveis pelo estímulo de contração. Então a junção comunicante vai fazer com que se contraia pelo todo. Então, quando você recebe aquele estímulo de contração, não vai ser só uma célula ou outra que vai contrair, né? Contrai pelo todo e rapidamente. Então, os discos intercalares, ele faz essa força de união ali entre as células do coração, e a junção comunicante, a gap junction, que vai fazer com que esse estímulo seja passado rapidamente por todas as células. Então, quando rolar a contração, não vai contrair de um lado primeiro, depois o outro. Ele vai contrair tudo de uma vez. Então, ele faz essa contração rápida. Tudo acontece muito rápido ali, né? E além disso, aqui no disco intercalar também tem uma proteína que chama desmossomos, que também é responsável ali por fazer essa junção. Então, é isso que a gente tem que saber sobre coração, mais ou menos, né? E pensando também no coração, a gente chegou a citar lá de quando uma parte é afetada, né?
no coração, quando a gente tem um infarto do miocárdio, o que acontece no infarto do miocárdio, né? Então, falta oxigênio e energia na, em alguma parte do coração. Se acontece isso, automaticamente essas células morrem. Isso normalmente ocorre por alguma obstrução ali da passagem sanguínea que está acontecendo nos vasos, né? Então, com essas células morrendo, o tecido do coração, ele não se regenera. Ele vai, se morrer, morreu. O que entra no lugar é uma fibra colágena. Onde a gente viu fibra colágena lá no tecido conjuntivo. Então, esse tecido que antes era cardíaco, agora foi substituído por fibra colágena. E, diferentemente do tecido cardíaco, a fibra colágena não faz contração. Então, aquela parte do coração, ela foi completamente desativada. E aí, o que a gente sabe em relação a isso? Quanto mais jovem é a pessoa, maior a chance de morrer em um infarto do miocárdio. Por quê? Porque quando as nossas coronárias, elas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo e crescendo em volta do coração. Então, se você tem um pedacinho aqui entupido quando você é mais velho, só vai morrer esse pedaço no coração. Quando você é mais novo, ela é pouco desenvolvida. Então, se você tem um pedacinho aqui, toda essa parte do coração perde a sua função. Então, toda essa parte aqui para de funcionar. Então, quanto mais idoso, menor a chance de morrer, caso você tenha um infarto. Não é a menor chance do infarto, é a menor chance de morrer caso você tenha um infarto do miocárdio. Porque se você tem um infarto, essa parte para de receber aporte nutricional e de oxigênio e para de funcionar. E quanto mais idoso você mais ramificadas são essas artérias coronárias. E esses entupimentos ali afetam uma área menor do que quando você é mais jovem e tem essa artéria menos ramificada. Não sei se ele chegou a falar isso na aula, na minha ele falou, então tô passando para vocês. Eu acho que é isso que a gente tem sobre tecido cardíaco. E aí, indo para o último tipo de tecido muscular, que é o tecido muscular liso, a gente tem com características meio que o contrário da outra, né? Ele não possui estrias. A contração dele não é organizada por actina e por aquela contração organizada de actina e miosina, né? A actina e miosina e miosina, elas estão em todas as direções das células. Não é igual lá que era aqui, 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 organizadinha. Aqui, a actina e miosina, ela está em toda direção. Ela não está só num lado, né? A gente vai ver isso aqui. Possui um núcleo por célula
e possui células fusiformes. O que são células fusiformes? É célula mais ou menos nesse formato aqui. E já aproveitando, desenhando melhor aqui um pouquinho. Aqui a gente tem uma célula, por exemplo, de músculo liso, né? Aqui com seu núcleo no centro. E a gente tem os nossos filamentos filamentos de actina e miosina passados transversalmente, passados de várias formas diferentes. E à medida que vai tendo o movimento de actina e miosina, ele não contrai igual era assim no outro, né? Que vinha daqui para ficar desse tamanhozinho. Ele vai contrair de forma com que esses nós que a gente tem aqui, eles vão se apertando, fazendo com que fique algo como se você tivesse como aqueles brinquedos que tem como se fosse uma redinha com um balão dentro, você aperta, você vê que a redinha ela tá pressionando aquele balão. Então, basicamente, vai tendo essa deformação aqui da célula à medida que essa contração acontece, né? Com o núcleo aqui dentro. Então, existe a actina e a miosina, mas com movimentação de uma em relação à outra, acontece como se estivesse tendo quase um estrangulamento ali da célula, né? A célula vai se contrai de forma como se fosse uma rede apertando essa célula. Não tem muita coisa para se falar de tecido muscular liso, a não ser que quando a gente for olhar lá na lâmina, pode ser que tenha uma confusão ali entre esse tecido muscular liso e o tecido conjuntivo. A diferença importante entre o tecido conjuntivo denso e não modulado e o tecido muscular liso é que no tecido muscular liso ele tem uma tonalidade mais clara, enquanto no tecido muscular denso ele vai ter uma tonalidade rosa um pouco mais escuro. Perdão, corrigindo aqui, ao contrário. O tecido conjuntivo denso, ele tem a tonalidade mais clara, que é aquela história lá das fibras, né, do que compõe o MEC. Elas têm uma tonalidade mais clara do que as células em si. Então, o tecido conjuntivo ele vai ter uma tonalidade rosa mais clara do que o tecido muscular liso, que vai ter uma tonalidade um rosa mais escuro. Eu acho que é isso dessa parte. A gente vai para sistema nervoso, porque depois as questões de imagem, depois a gente vai olhando algumas imagens aqui separadas de lâmina.